Livro de Efésios, ou seja, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12 e 13. Cartas aos Efésios de Paulo, capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz assim a palavra do Senhor. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Para concluir também, lá em Apocalipse, capítulo 2, que diz assim, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. Aqui no versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Amém, meus amados? Com base nesta palavra, eu quero aqui trazer uma mensagem para vocês que eu li aqui o livro de Cartas aos Efésios, do apóstolo Paulo, e também li lá em Apocalipse, que foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, inspirado pela pessoa bendita do Senhor Jesus, e aqui Paulo, inspirado também pelo Espírito Santo. Então, eu quero tentar trazer para vocês, revelar para vocês o que de fato o apóstolo Paulo quis falar à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja qual o apóstolo Paulo ficou ali pregando por aproximadamente 3 anos, porque Paulo viu ali que em Éfeso era a igreja que precisava de ter um encontro real com Cristo, precisava entender os mistérios da palavra, precisava conhecer de fato Deus, precisava de fato entender o propósito de Deus para com aquela igreja. E diz a palavra do Senhor que ele já foi logo falando ali no capítulo 6, dizendo, estejai preparados para o dia mau. Esse dia mau é aquele dia que ninguém agenda ninguém coloca na sua agenda, ninguém quer que de fato esse dia mau chega. E eu quero te dizer que esse dia mau, ele chega para todos. O dia mau não é um dia que nós queremos que ele aconteça, mas ele vai acontecer. Se não aconteceu ainda, ele vai acontecer. Ah, mas você está me amaldiçoando? Não. Está na Bíblia, o dia mau ele vem para todos. O dia mau ele vem para o rico, para o pobre, para o bonito, para o feio, para o magro, para o gordo, para os crentes, para os que não são crentes. O dia mau ele chega para todos. A diferença e como que nós vamos passar por esse dia, a diferença está em quem está em Cristo e aquele que não está em Cristo. Então o apóstolo Paulo ele quis fazer com que o povo entendesse que a nossa luta, no 12 aqui, que a nossa luta, que a igreja de Éfeso entendesse que a nossa luta não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue. A nossa luta é sim contra os principados e potestades das trevas. Ou seja, ele quis falar que a igreja, entenda a igreja do Senhor, entenda Éfeso, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades das trevas deste século. Ele quis fazer com que a igreja entendesse essas divisões.
A nossa luta não é contra a carne. O que ele quis dizer com isso? Que a nossa luta não é contra o nosso inimigo, não é contra o nosso parente, não é contra o nosso pai, não é contra a nossa mãe, não é contra o nosso marido, não é contra a nossa esposa, não é contra os nossos filhos. A nossa luta é contra os principados. O que é esses principados? E quem são esses principados? Eu vou te falar agora quem são esses principados e estas potestades. Mas primeiro eu quero te falar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Paulo cuidou bem para que a igreja entendesse, alertasse a igreja de Éfeso que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os verdadeiros inimigos de Deus. E quem são esses inimigos de Deus? Naquela época, embora os cristãos fossem expostos e perseguidos, mortos por parte de várias autoridades, que muitos ali chegaram a morrer. Nós sabemos que Tiago foi morto, o apóstolo Tiago, ele foi morto ao fio da espada. Então ele quis dizer que a nossa luta não era contra a carne, ou seja, por mais que as autoridades ali estavam perseguindo a igreja primitiva, estavam perseguindo o povo de Deus, a nossa luta não era contra os governantes, a nossa luta não era contra os soldados que estavam perseguindo a igreja, a nossa luta era espiritual. Ele quis que a igreja entendesse isso, que a nossa luta, tudo que se passa na nossa vida, de bom ou de ruim, ela é espiritual. O que você passa na sua vida, de bom ou de ruim, isso causa efeito espiritual, de bom ou de ruim. Ou seja, que a nossa luta não vai ser contra a carne, contra o sangue. O que é contra o sangue? Contra o nosso próximo, contra o nosso irmão. A nossa luta não é assim, a nossa luta ela é espiritual. Tudo que nós passamos aqui, de bom ou de ruim, vai ter reação espiritual sobre a nossa vida. Portanto, nós temos que ter esse discernimento, nós temos que ter essa sabedoria. Meus amados, vou entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então, a nossa luta, ela vai ser contra os principados e contra as potestades. E quem são esses principados? E quem são essas potestades? Então a nossa luta, Paulo continuou ali falando com a igreja de Éfeso, dizendo: a perversidade de Satanás se evidencia de forma organizada. Você sabia que o reino das trevas é um reino extremamente organizado? Cada potestade, cada principado tem a sua função. Você sabia que os mesmos demônios que atuam no Brasil, tentando destruir vidas aqui no nosso país, não é os mesmos demônios que atuam, digamos aqui, lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, ou na China? Não, cada país tem os seus demônios separados, ou seja, organizados para coordenar cada país, para perturbar cada país, e cada um atua de uma forma. Vocês aí, eu não sei se aqui tem homens de Deus, eu digo um pastor, um pregador ou um missionário, alguém que de fato é evangélico, que entende as coisas que eu estou falando e que entende do mundo espiritual. Vocês já viram que lá na África, quando alguma pessoa cai endemoniado, você já viu que os demônios de lá são diferentes da forma como os demônios operam aqui no país? Então quero te dizer que cada país tem as potestades e os principados de cada país. Por isso que eu estou te dizendo que o reino das trevas é extremamente organizado. E eu quero te dizer, não brinque com Satanás, porque ele sabe agir. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir vidas. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Vou entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então o que eu quero trazer para vocês, que vocês entendam que o reino das trevas é extremamente organizado. E isso que Paulo estava pregando, ensinando a igreja de Éfeso, e ele ficou ali por 3 anos ensinando a palavra de Deus e fazendo o povo entender o mundo espiritual. Porque eu quero te dizer, meu querido, que o nosso corpo ele é dotado de corpo, alma e espírito. A palavra do Senhor diz que o nosso corpo,
que o nosso espírito é espírito de vida, e esse quando nós morremos volta para Deus. O nosso corpo, ele retornará para a terra, mas a nossa alma, essa sim terá que prestar contas diante de Deus naquele grande dia. E isso que vocês têm que entender, que não é só o que vocês fazem aqui, o que você pratica aqui, o que você fala, tudo tem um respaldo espiritual. Então vigia com o que você fala, vigia com o que você anda fazendo, tenta andar conforme a vontade de Deus, para que o inimigo não tenha poder sobre a tua vida. Então eu quero te explicar aqui que o reino das trevas é extremamente organizado. Então cada demônio, cada potestade está direcionada para conduzir conforme a sua ordem, o seu papel ali. Fazer conforme o seu papel, ou seja, entrar na vida das pessoas e destruir. Foi para isso que ele veio. O Satanás veio para matar, roubar e destruir. Destruir o que? Vidas. Matar quem? Matar pessoas. E diz o texto que esses demônios... Diz o texto que esses demônios, ele se subdivide em uma hierarquia, principados e potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Cada categoria tem um grau de poder, um raio de ação, de modo que nenhuma área nesse mundo fica sem sofrer os seus ataques, as suas investidas, ou seja, nenhuma área em toda a Terra, em todo o planeta Terra, fica sem a investida destes demônios. E como que nós vamos vencer esses demônios? Colocando a nossa vida no altar. Primeiro passo, aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, para que o Senhor possa nos guardar, nos livrar dessas potestades. Então o Senhor, Ele requer de nós santidade, requer de nós arrependimento, requer de nós conversão, requer de nós renúncia, requer de nós santidade. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Quem for entrando, vou entrando, curtindo e compartilhando. Então, meus queridos, diante desta palavra que o apóstolo Paulo estava ali pregando a igreja de Éfeso, ensinando aquela igreja a lidar com todos esses principados, essas potestades. Então ele foi falando que os principados, por exemplo, são a maioria, os maiorais em poder, agem nas nações provocando calamidades, corrupção no governo, violência, em todo tipo de maldade, contra os habitantes da terra, contra os habitantes de cada lugar. Já as potestades têm como objetivo minar o trabalho feito em prol do reino de Deus na terra. Portanto, são espíritos altamente refinados na arte de criar divisões nas igrejas, levantar perseguições, enfraquecer e enganar os crentes sinceros na fé. Por isso esses demônios se disfarçam usando até mesmo as escrituras sagradas, ou seja, a própria palavra do Senhor diz que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Alguém de vocês já conheceu algum espírita ou algum macumbeiro? Eles falam assim, não, e olha que eles têm lá eles levam lá por cento a Bíblia, tá? Mas eu estou dizendo que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas, e até mesmo os crentes, se eles não vigiar, o diabo ele também pode até enganar os crentes. Portanto, estejais alicerçado na palavra do Senhor, no evangelho de Cristo, na verdade que liberta. Então os espíritas, os macumbeiros, eles falam que lá tem o raio de luz branca, tem magia branca, magia preta, magia negra, não sei o que, mas que o diabo ele é bonzinho. Olha só a trama que o diabo implanta na vida das pessoas, na mente das pessoas. E ali,
Por isso que nós, conhecedores da palavra, nós também temos que orar pelos macumbeiros, para que o Senhor os liberte, porque são vidas escravizadas pelo Satanás, são vidas escravizadas pelo inimigo. Então o Senhor diz que nós oramos sim pela vida do presidente em prol da libertação dele, Luiz Camargo. Temos que lutar porque esse presidente que está atuando no nosso país está sob a influência do próprio demônio. É usado pelo diabo para destruir, para matar, roubar e destruir vidas. Ou seja, quem está agindo na vida do presidente são as potestades do inferno. Esse desgoverno aí, ele vai cair em nome de Jesus. Então quero dizer o seguinte, que nós temos que orar por todos que cometem pecado, por todos que cometem essas atrocidades, essas corrupção malignas, estão sendo usados pelo próprio demônio. Então quero te dizer que nesta manhã, você se revista da palavra de Deus, se revista da autoridade de Deus, se revista do poder de Deus. Eu quero te dizer que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir vidas. Então, mesmo demônio que atua aqui no país, no nosso Brasil, não é o mesmo que atua. Eu estava citando a África. Nós vemos ali, eu já presenciei diversas pessoas endemoniadas. Então, quando eu assisto algum vídeo de alguma pessoa endemoniada que são lá da África, são africanos, eu vejo a ação do demônio. Parece que todos são ferozes, mas parece que são assustadores, são mais assustadores, são terríveis. Eu já vi pessoas endemoniadas africanas que quando a entidade, o demônio se aposta deles, nós que estamos vendo, nós tememos, porque são assustadores. Mas eu quero te dizer que não devemos de fato ter medo do demônio, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente e escorpião. O Senhor nos deu autoridade para repreender essas potestades em nome de Jesus. Então, meus queridos, quando o apóstolo Paulo citou que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades do inferno, das trevas, nós temos que ter discernimento, e sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, se o Senhor Deus abrir a nossa visão espiritual, nós iremos ver anjos e demônios, e ambos estão lutando um com o outro para proteger e guardar os seres humanos. É uma guerra espiritual travada. Na mesma hora que o diabo ordena, eu vou atrás daquela pessoa para matar, destruir, o anjo do Senhor vem e tenta guerrear com aquele demônio que tenta matar aquela vida. E muitas das vezes, se aquela pessoa que está sendo oprimida por demônios não se voltar para Cristo, não aceitar Cristo, não mudar de vida, aquele demônio ceifa aquelas vidas. Igual nós vimos aqui nesse carnaval, pessoas usadas por Satanás, a mando do desgoverno, pagas pelo desgoverno, para afrontar a igreja de Cristo, para perseguir pessoas inocentes, para se vangloriar, para buscar glória para si. Nós vemos a ação do próprio demônio, e veja hoje como as pessoas estão mortas, estão destruídas. Tem 2-3 dias que o carnaval acabou. Olha o que aconteceu com essa escola que foi paga pelo desgoverno para oprimir os cristãos. Esse desgoverno é filho do diabo para oprimir as trevas, e todos os que são adeptos desse comunismo, desse STF, todos estão ali debaixo de uma entidade maligna. Quem usa
Essas pessoas são os próprios demônios que eu citei, as entidades, as potestades do inferno que está usando esse desgoverno para perseguir pessoas de bem, para matar pessoas, para trazer miséria ao país, para deixar o país pobre, para roubar, que é o que eles têm feito, roubar e matar, tem matado pessoas, tem destruído vidas. E se a igreja do Senhor não acordar, se a igreja do Senhor não descer na olaria, não descer na oração, no jejum, na consagração, em prol do nosso país, para que o Senhor repreenda esses demônios e leve essas pessoas usadas por Satanás para a prisão ou para a sepultura, nós iremos ficar aqui sofrendo. Enquanto a igreja não acordar, enquanto a igreja do Senhor não descer no jejum e na consagração, nós iremos sofrer nas mãos desses desgovernos usados por essas potestades. Então a igreja do Senhor é preciso se despertar, é preciso orar, é preciso clamar a Deus. E quando Paulo disse à igreja de Éfeso, então levanta, permaneça firme, cinge os teus lombos e se revista da couraça da justiça. O que é isso, couraça da justiça? Das armaduras. Couraça da justiça eram as armaduras que os soldados vestiam para ir em batalha, para ir em peleja. Então o Senhor usou aqui a boca do apóstolo Paulo para que nós viéssemos nos revestir da couraça da justiça, ou seja, nos revestir espiritualmente. Como nós nos revestimos espiritualmente? Lendo esta palavra, colocando a nossa vida em santidade, jejuando, orando, vigiando, perseverando em seguir a Cristo, perseverando em seguir a palavra do Senhor, perseverando em buscar a Deus. Quando o apóstolo Paulo diz também, e calçando a igreja do Senhor, calçando os pés da preparação do evangelho, é isso, mediante a palavra do Senhor, vivendo nesta palavra, andando na palavra, perseverando em fidelidade dentro desta palavra que cura, liberta, santifica e transforma vidas. Esta é o verdadeiro evangelho, tomando sobre si o escudo da fé, ou seja, alicerçando a tua fé em Cristo Jesus, que a tua fé venha ser alicerçada nesta palavra, que a tua fé venha ser alicerçada pelo poder que há na pessoa bendita do Senhor Jesus, alicerçando a nossa fé em Cristo, na pessoa bendita do Espírito Santo, nos revestindo dessa palavra. Só assim que nós iremos derrotar Satanás pelo poder da palavra, pelo poder do jejum, pelo poder da oração. Crente que não ora, ele não tem vida com Cristo. Crente que não ora, ele não consegue lutar. Crente que não ora, ele não consegue derrotar Satanás pelo poder da unção. Crente que não ora, ele não consegue viver em santidade. E ele disse mais, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E o diabo, ele joga dardos inflamados na vida das pessoas, fazendo as pessoas pecarem, fazendo as pessoas se prostituírem, fazendo as pessoas mentirem, fazendo as pessoas xingarem, fazendo as pessoas cometerem atrocidades que nem elas mesmas acham que um dia elas teria essa coragem de cometer, mas o diabo jogou dardos inflamados, jogou setas do maligno. E como que nós vamos resistir a esses dardos inflamados? Orando, consagrando com a nossa vida em Cristo, buscando e nos santificando pelo poder da palavra do Senhor. E ele disse mais, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação, ou seja, nos revestir do alto da nossa cabeça, a planta dos pés, do capacete da salvação, da palavra de Deus. Quando nós nos revestimos desta palavra, quando nós buscamos a face do Todo-Poderoso, quando nós estamos alicerçados dentro dessa palavra, nenhum mal nos atingirá, nenhum mal
irá alcançar a nossa vida. O capacete da salvação é a espada do Espírito, e a espada do Espírito é esta palavra. Essa palavra é como espada de dois gumes, que corta para lá e para cá. E nós temos que nos revestir desta palavra, nós temos que nos alimentar desta palavra, para que o Senhor venha nos cobrir com o sangue dele, para que o Senhor venha nos guardar, para que o Senhor Deus venha nos revestir da espada do Espírito, que é esta palavra de Deus. Então, meus amados, o apóstolo Paulo diz: estejais preparados para o dia mau. O dia mau é aquele dia que ninguém marca na sua agenda para que esse dia venha acontecer. Esse dia mau, ele chega do nada, ele chega do de repente, ele chega na hora que nós não esperamos. Ele chega para tentar abater a nossa fé em Cristo. O dia mau é aquele dia que chega para tentar bagunçar a nossa vida, para tentar frustrar os projetos do Senhor. O dia mau é aquele dia que, se nós não estivermos alicerçado, revestido da couraça da salvação, do capacete da salvação, da espada do Espírito, calçado com os pés do Evangelho, nos revestindo da justiça, revestindo nossos lombos, esse dia mau, se nós não estivermos dentro dessa palavra, nós não iremos resistir, nós iremos ser sucumbidos, iremos ser envergonhados. Então, como que nós iremos revestir desta palavra? O dia da aprovação é aquele dia que você, homem, perdeu o seu emprego, que você, homem, perdeu a sua esposa, perdeu o seu casamento, que você, homem, perdeu a sua dignidade como homem, que você, homem, passou pelo vale da sombra da morte, que você, homem, perdeu tudo que tinha. Esse dia mau é aquele dia que vem para abater a nossa fé, que vem para tentar nos destruir. E esse dia mau, ele vem para todos, ele vem para o ímpio e também vem para o crente. O ímpio, a diferença que quando esse dia mau vem para o ímpio, o que é ímpio? Ímpio é todo aquele que nega a palavra do Senhor. Ímpio é todo aquele que rejeita os princípios da palavra. Ímpio é todo aquele que vive na prática do pecado. Ímpio é todo aquele que mata, rouba, destrói. Ímpio é todo aquele que vive na prática da pedofilia, do homossexualismo, que vive praticando pecados abomináveis diante do Senhor. Ímpio são essas pessoas. E o dia mau também vem para o ímpio. A diferença é que quando o dia mau vem para o ímpio, ele passa sozinho, sem a bênção de Deus, sem a proteção do Espírito Santo, sem o amor de Deus. Ele passa sozinho pelo vale, pela prova. Agora o crente, todo aquele que crê em Deus, que obedece essa palavra, que vive em santidade, que vive na verdade, que vive na obediência, que vive orando, jejuando, consagrando, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado, fugindo das coisas que desagradam a Deus. O dia mau, quando vem para o crente, a diferença é que o crente passa na presença do Senhor, passa com Cristo fortalecendo Ele, glorificando o nome do Senhor. O crente vai passar pela prova adorando a Deus, glorificando a Deus, sabendo ele que o Senhor vai se levantar ao seu favor e o Senhor vai dar vitória. Então há a diferença entre o ímpio e há a diferença entre o justo. Há a diferença no dia da aprovação que o ímpio passa, e há a diferença entre o dia da aprovação que o justo passa, o crente passa. A diferença, meu querido, é como passar pelo vale. A diferença é como passar pelo deserto. A diferença é como passar por esse dia tão difícil, que ele vai chegar. Quer queira você ou não, ele vai chegar. Se ele não chegou ainda na tua vida, te prepara. Cinge os teus lombos. Te prepara que o dia mau vai chegar, o deserto vai chegar, a prova vai chegar. Mas é nesse momento que você tem que adorar a Deus.
Porque quando você glorifica, o mal cai por terra. Quando você se santifica, os demônios são queimados. Quando você se glorifica, toda potestade é destruída pelo poder da palavra. E eu quero te dizer, meus queridos, se revista desta palavra, porque essa palavra ela é escudo. Essa palavra ela é lâmpada para os teus pés. Esta palavra é o capacete da salvação. Essa palavra é o escudo da fé. Esta palavra é os sapatos da preparação do evangelho da paz. Esta palavra é o capacete da salvação. Essa palavra é a pessoa bendita do Espírito Santo em sua totalidade. E eu quero te dizer nesta hora, meus queridos, te prepara. Te prepara para esse grande dia, esse dia de dor, de angústia, de prova, de sofrimento. E como eu vou vencer? Como eu vou vencer o desemprego? Como eu vou vencer a escassez do dinheiro? Como eu vou vencer o meu casamento acabado? Como eu vou vencer essa luta, essa prova? Meu filho entrou nas drogas, minha filha está na prostituição, meu filho nas drogas. Como que eu vou vencer esse pesadelo? Como eu vou vencer esse dia mal? Como eu vou vencer essas provas? Buscando a Cristo, se alimentando da palavra, vivendo em obediência à palavra do Senhor. Eu quero te dizer que mesmo você estando na prova, mesmo você estando no deserto, mesmo você estando passando pelo dia mal, mesmo você estando na dor, eu quero te dizer que há um Deus que tudo vê e tudo contempla. A palavra do Senhor diz que os olhos de Deus é como chama de fogo, contemplando os bons e os maus da face da terra. E eu quero te dizer que mesmo Deus fazendo milagre na tua vida, Ele é Deus. E se Ele também não fizer milagre na tua vida, Ele continuará sendo Deus. Eu quero te dizer que mesmo você não vendo a solução, o Senhor é contigo para te sustentar. O Senhor é contigo para te livrar. O Senhor é contigo para te fortalecer no meio da prova, no meio do dia mau. O dia mau, ele vai vir, mas não esmoreça na fé. Persevera em Cristo, persevera como nunca. Busque a presença do Senhor. O dia mau é o dia que vem para todos. O dia mau, ele vai vir, mas glorifique a Deus na prova, glorifique a Deus no vale, glorifique a Deus na bênção, glorifique a Deus em todo o tempo, porque esse dia mau, ele vai vir, mas ele vai passar. Esse dia mau vai vir, mas ele vai sair em nome de Jesus. Não há quem permaneça muito tempo na prova, no deserto, porque o Senhor é fiel. E eu quero te dizer nesta hora que o dia mau é aquele dia que Deus escolhe o homem e uma mulher para a sua obra. Eu quero te dizer que muitas vezes o dia mau é aquele dia que Deus está escolhendo o homem e a mulher para a sua obra. É aquele dia que o Senhor Deus está aperfeiçoando você para a obra dele. É aquele dia que o Senhor está aperfeiçoando você para a obra, para aqueles que têm chamada do Senhor. O dia mau, ele não é o dia que o Senhor levanta um homem e levanta uma mulher para sua chamada. É assim que Deus prepara o homem e a mulher. É no vale, é na prova, é no deserto, é no sofrimento. É no dia mau que o Senhor escolhe o homem e a mulher para sua chamada. Para viver a chamada de Deus. Para viver o projeto de Deus. Para viver a obra de Deus, para ser levantado por Ele, para ser capacitado por Ele, para ser lapidado por Ele, para fazer de você, homem, um pregador, para fazer de você, mulher, uma cantora, para fazer de você, homem, um ganhador de almas, para fazer de você, mulher, uma pregadora, uma ganhadora de almas. O Senhor levanta o homem e a mulher justamente nesse dia mau, justamente nesse dia da prova, nesse sofrimento, nessa dor. E ele chama o homem e a mulher para a sua obra justamente no dia mau.
Então peço a vocês, busque a Deus, esteja em oração, para que quando o dia mau chegar, você consiga suportar e para que você seja aprovado diante do Senhor, para que você seja um obreiro aprovado diante de Deus. O dia mau é aquele dia que o Senhor chama o homem, traz para a sua presença. Eu não conheço um homem ou uma mulher que não carregue nas costas a marca do sofrimento. Deus jamais vai escolher um homem ou uma mulher que não carregue nas costas a marca do sofrimento, a marca da dor. É nesse dia que o Senhor te levanta, homem. É nesse dia que o Senhor te levanta, mulher. É nesse dia que o Senhor derrama sobre ti o dom da palavra. É nesse dia que o Senhor derrama sobre ti os dons de curar, o dom de expulsar demônio, o dom da ciência, o dom da profecia, o dom da cura. É nesse dia que o Senhor prepara nós para a obra do Senhor. Pois é, minha querida. Você que está aí pedindo oração para o seu filho, pois é, te prepara, ora pelo teu filho, porque o Senhor certamente está requerendo algo de ti também, mulher. O Senhor certamente está requerendo algo de ti. Muitas vezes o Senhor permite que as provas venham, que o filho vá para a prisão, que o desemprego bate na porta, até mesmo que nós viemos perder um filho. É nesse dia que o Senhor te escolhe, para que você possa se revestir da couraça da salvação, para que você possa se revestir de autoridade, orar e repreender, e também para que o Senhor possa te levantar para uma grande obra na terra. E eu quero te dizer que diante de toda essa dor, diante de todo esse caos, diante de todo esse sofrimento, diante de toda essa peleja, eu quero te parabenizar, porque você foi o escolhido por Deus. Ah, mas eu não quero ser escolhido para sofrer, não. Ah, eu não quero ser escolhido para passar por todo esse sofrimento, não. Eu não quero fazer a obra, eu não quero. Ei, tu não tem escolha. O escolhido, o chamado por Deus não tem escolha. Se o Senhor te chamou para que você viesse passar por todas essas provas, por todos esse sofrimento, por toda essa dor, você não tem escolha. O escolhido de Deus não tem escolha. Ele tem que ir. Ah, eu não vou cantar. Ah, eu não vou pregar. Vai. Tu vai pregar e tu vai cantar. Quer queira você ou não. Mesmo que o Senhor te busque no leito, mesmo que o Senhor te busque lá na prisão, mesmo que o Senhor te busque lá no lamaçal do pecado, o Senhor vai te buscar e vai te trazer para a presença dele, quer queira você ou não, quer queira você levar a palavra de Cristo ou não. Se o Senhor te escolheu, não, o escolhido não tem escolha. O escolhido, chamado de Deus, ele vai ter que ir. Querendo você ou não, ele vai ter que se sujeitar a passar por todas essas dores. Mas por que Deus age assim? Não tem outra forma de Deus agir. Deus age da forma como ele quer. Ele chama que ele quer, ele capacita que ele quer, ele vai te dar experiências. Cada um tem suas experiências com Deus. É a forma que o Senhor tem de não te perder, é a forma que o Senhor tem de te levantar, é a forma que Deus tem para que você entenda o que é ser chamado por Deus, o que é sofrimento, o que é passar pela prova, o que é passar pela dor, o que é passar pelo sofrimento. Deus jamais vai levantar um homem ou uma mulher que não carregue nas costas a marca do sofrimento. Arabaçu decai. É a forma que ele tem de te lapidar, de te moldar, para que quando você estiver na frente da obra, para que quando você estiver lá no púlpito pregando ou louvando, o Senhor venha te usar com grande poder e autoridade, porque através das marcas do sofrimento, o Senhor derramará sobre ti uma unção de autoridade, uma unção de graça, onde vidas serão impactadas, onde vidas serão tocadas pelo poder da presença dele na tua vida, pela unção que ele vai derramar sobre a tua vida. Harabaço decai. É nesse momento que o Senhor está te moldando, está te lapidando para a obra que ele tem na tua vida, para que vidas venham se prostrar diante do Senhor.
Para mim estar aqui hoje, grande luta e sofrimento e vales e desertos eu tive que passar. Tu acha que eu queria estar aqui? Não. Você acha que eu queria estar aqui pregando, louvando? Você acha que eu queria me expor diante de para todas as pessoas através da rede social? Você acha que eu queria me expor subindo em um púlpito para pregar ou louvar? Não. Foi assim que o Senhor me chamou, debaixo da prova, debaixo do deserto, debaixo do sofrimento. Para mim estar aqui hoje, vidas tiveram que morrer. Eu tive que perder vidas, eu tive que perder meus pais, eu tive que perder tudo. Eu tive que perder trabalho, eu tive que perder casa, eu tive que perder... ver meus irmãos me perseguirem, eu tive que ver vidas me caluniando, eu tive que passar pelo vale da sombra da morte, quantas enfermidades, tive que passar fome, eu tive que dormir no chão, eu tive que passar necessidades, eu tive que passar pela prova, passar pelo vale, passar pelo sofrimento. Ainda estou passando. Muitas vezes nós não queremos fazer a obra. Todos aqueles que têm a chamada de Deus, na maioria das vezes, ele não quer ir. Ele não quer fazer a obra. Jó foi provado. Quantas lutas, quantas enfermidades. Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo que ele tinha. Mas Jó se manteve firme na posição. O Senhor... Ele não vai te perder, ele não quer te perder. Jonas, para colocar na posição, para entrar na cidade de Nínive e pregar contra ela, primeiramente o que ele fez? Fugiu. Ele quis fugir, mas o Senhor fez com que um grande peixe tragasse Jonas, e Jonas permaneceu por desobediência dentro do vale, dentro do inferno, no ventre de um grande peixe por 3 dias e por 3 noites. Ele teve que aprender que quando Deus chama, está chamado, quer queira você homem, quer queira você mulher, quer queira você não. Você vai, nem que seja gemendo, você vai, nem que seja chorando, mas vidas vão ser salvas através daquilo que o Senhor colocou na tua boca. Jonas fugiu, mas o Senhor enviou o grande peixe, e depois Jonas pediu perdão, se humilhou, pediu perdão para que o Senhor tirasse ele daquele inferno, daquele ventre, daquele animal, e só assim Jonas aprendeu que quando o Senhor chama, ele tem que ir, independente se aquela nação era pecaminosa, independente se aquela nação era inimiga de Israel, independente se aquela nação era pecaminosa, estava na idolatria, no pecado, na mentira, na prostituição, estava fazendo coisas que desagradavam a Deus. Deus não olhou para isso. O Senhor olhou para aquela nação e viu que aquela nação precisava ser salva, precisava ser liberta antes que o Senhor a destruísse. E Jonas foi obrigado a ir. Jonas foi obrigado a marchar em cada rua de Nínive. Jonas foi obrigado a abrir a boca e pregar salvação como prioridade, pregar arrependimento, pregar libertação para os ninivitas. E assim, diante daquela pregação de Jonas, toda uma cidade, um país foi salvo, foi liberto. Ou seja, a desobediência de Jonas não iria impedir daquelas vidas serem salvas. Por quê? Porque Deus não olha o homem como o homem vê. Deus olha o homem como diferente. Deus olha o homem como a alma que precisa ser salva, como almas que precisam serem libertas, como almas que precisam ser alcançadas pela palavra dele. E não é eu nem você que vai impedir a obra. Não é eu e você que vai impedir a obra do Senhor crescer. Não é eu e você que vai impedir a obra do Senhor de avançar. Não será eu e você que vai impedir de almas serem libertas por causa da nossa desobediência, porque nós falamos que nós não vamos, porque nós falamos. Eu me recordo que quando eu era jovem, eu falava para Deus, eu sabia que eu tinha uma chamada, eu falava: Senhor, espera eu ficar velha, espera eu ficar estar casada, espera eu quando eu for mais jovem, mais velha, espera eu viver essa vida aqui. Olha só, não sabia nem o que eu estava falando. O Senhor disse: jamais, tu és minha, selada e separada. Ah, não quer ir? Primeiro passo, Deus tirou minha mãe, fui criada só pelo meu pai. Segundo, Deus tirou meu pai.
Terceiro, Deus fez eu viver na sarjeta, no pó, na miséria. Por causa da minha desobediência. Porque eu não queria anunciar essa palavra. Eu queria sim pregar essa palavra quando eu fosse velho. O que Deus quer com velho? Se não dá conta nem de levantar. Deus quer os jovens. Lá em Eclesiastes 12 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e venha dizer que neles não tem um contentamento. Deus quer levantar você, jovem. Deus quer levantar você, homem, ainda novo, para levar essa palavra, porque Deus conta com você. Deus não precisa de você, mas o Senhor conta com você para que outras vidas sejam alcançadas. Deus conta com você para que vidas venham a ser libertas. Deus conta com o homem, com a mulher, com os jovens, para levar a sua palavra, quer queira você ou não. O Senhor te chama e Ele te diz: estejais preparados para o dia mau. Porque aquele que não vem por amor a Cristo, ele vem pela dor, ele vem pelo sofrimento, ele vem pelo deserto, o sofrimento. E não espere esse sofrimento chegar na tua vida, para você se pôr de pé, para você se levantar e ir pregar a palavra do Senhor. Exatamente, João. Se disponha, porque Deus tem obra contigo. Não perca tempo. Nosso tempo aqui é precioso. Nosso tempo aqui é para ganhar almas para o reino. Nosso tempo aqui é de também pregar a palavra do Senhor e na casa do Senhor, se alimentar da palavra do Senhor, se revestir da coraça, buscar essa palavra, come, bebe essa palavra, se alimenta, busque o Senhor enquanto se pode achar. Então o Senhor Jesus, Ele é o Deus que te sustenta. O Senhor Jesus, Ele é o Deus que te fortalece. Mesmo você achando incapaz, mesmo você achando pequeno, mesmo você achando que não consegue ir. O Senhor é o Deus que te sustenta. O Senhor é o Deus que te capacita. Não faça como Jeremias. Jeremias era um jovem que disse que falou: Senhor, isso que eu não sei falar porque eu sou uma criança, eu sou um jovem, eu ainda não sei falar. Não digas que tu és um jovem, apenas abra tua boca que eu encherei. Vai marchar na terra, porque eu sou Deus que te fortaleço. Eu sou Deus que estou contigo. Eu sou Deus que entro contigo nessa peleja. Eu sou Deus que te levanto. Eu sou Deus que coloca as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não sejamos falhos. A palavra do Senhor nos fala de um rapaz chamado Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul, do rei Saul, filho de Jonatas. E a palavra do Senhor nos fala que Mefibosete pensa no jovem que sofreu. Pensa na criança que sofreu na adolescência, na juventude e também na vida adulta. Até o Senhor se lembrar dele. Mefibosete foi rejeitado, viu a sua linhagem ter sido rejeitado por Deus através do seu avô. Deus rejeitou o seu avô Saul. Então Mefibosete sofreu humilhação. Mefibosete perdeu tudo que tinha, que era da linhagem de todos os bens que era do seu avô, ele perdeu. O massacre foi grande, a morte foi grande. E ali Mefibosete era apenas uma criança de 5 anos, quando a sua babysitter, a sua babá, ouviu que Saul havia morrido, que seu pai Jonatas havia morrido. Ela quis correr fugindo também para não ser morta com a criança. E ali ela caiu com Mefibosete. E no que ela caiu, Mefibosete ficou aleijado de ambos os pés. Mas eu quero te dizer que o Senhor vai te tirar lá de Lodebar, da terra do esquecimento, terra de aflição, terra de angústia, e vai fazer você se assentar na mesa do rei, porque o rei o manda te chamar. O rei manda te chamar. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele trabalha como Ele quer para levantar os teus. O
os teus servos, os teus vasos, os teus remanescentes na terra. O Senhor te chama para essa guerra, o Senhor te chama para esta peleja. E eu quero te dizer que mesmo você estando aleijado como estava Mefibosete, como esteve Mefibosete, o Senhor te fará sentar à mesa do rei. O Senhor te chama para que ele possa te usar na terra. O Senhor te chama para uma grande obra. Portanto, estejais preparados para o dia mau. Estejais preparados para que o Senhor possa te levantar como instrumento, como vaso do Senhor, como um porta-voz do Senhor, para que você venha ser um obreiro, uma serva do Senhor, aprovados por Deus. Não esmoreça na fé, não envergonhe Deus, não perca a esperança na prova, no deserto, no vale. Então somente confia, porque aquele que te chamou, ele é fiel para te habilitar, ele é fiel para te sustentar e ele é fiel para te levantar. Estejais preparados, porque o Senhor é contigo para te levantar como instrumento dele na face da terra. Amém, meus amados? Quantos aqui entenderam essa mensagem? Quantos aqui entenderam que o Espírito Santo quis falar contigo nesta tarde? Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E eu quero aqui encerrar esta live orando com todos vocês, intercedendo por todos vocês. Amém, meus amados? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa palavra, porque a tua palavra ela é viva, a tua palavra ela penetra até a divisão da alma e do espírito, a tua palavra ela é poderosa, a tua palavra é que nos liberta, é a tua palavra que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é a tua palavra que nos liberta, é a tua palavra que nos fortalece, é a tua palavra que nos sustenta. Meu Deus, eu quero apresentar diante do Senhor cada vida que entrou nessa live. Eu quero apresentar cada homem e cada mulher, meu Deus. Vai de encontro. Deus fortalecendo eles para que quando o dia mau chegar, eles venham estar alicerçados pelo poder da tua palavra. Meu Deus, fortalece eles, meu Pai, nesse dia. Levanta eles como porta-voz dos céus na terra. Fortalece eles, ó Deus. Levanta eles como instrumento. Levanta eles, meu Pai, como instrumento do Senhor. E assim eu abençoo a todos e repreendo todo o mal. Senhor, essa mulher que me pediu oração, que o filho que se encontra na prisão, meu Deus, venha libertar. Deus, eu sei que o Senhor Deus envia os teus pregadores ali na prisão. Envia, meu Pai, os teus pregadores ali dentro da prisão. E que esse jovem, meu Pai, possa ouvir a tua palavra. Que esse jovem, meu Pai, possa se arrepender dos seus pecados, dos crimes que cometeu, não sei. Mas o Senhor Deus possa enviar o anjo do Senhor, enviando um pregador, um pastor ali para levar a tua palavra. Para que esse jovem se arrepender, para que esse jovem se converter a Cristo. E assim eu peço que o Senhor Deus venha consolando esta mulher, meu Pai, que tem chorado por esse filho, esta mulher que tem clamado por esse homem que está preso. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus, misericórdia desta vida, fortalece essa mãe, fortalece esse pai, e assim, meu Deus, eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Entra com mão forte, entra com providência e salva a todos. Fortalece esse homem, essa mulher que tem chamada diante do Senhor. Deus, que eles venham estar firmes na tua palavra, fortalecendo em ti, porque a tua palavra ela é justa, a tua palavra ela é a verdade, a tua palavra ela é escudo, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é o nosso refrigério. E assim eu abençoo a todos e profetizo homens de Deus, mulheres de Deus que se levantarão em nome de Jesus, e assim eu abençoo a todos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja, meu Pai, alicerçado todos, meu Pai, que entraram nesta live pelo poder da tua palavra. Eu abençoo a todos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Diante dessa palavra, diante dessa oração, tem alguém aqui que se encontra afastado dos caminhos do Senhor e quer entregar sua vida a Cristo nesta manhã, nessa tarde? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Cristo nesta hora? Tem alguém nessa tarde? Se não tiver ninguém, que o Espírito Santo possa te conceder uma nova oportunidade. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pelo Espírito Santo. É Ele que faz a obra, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos vocês. Fica na paz de Deus.